Vamos para Natal. A gente sai do Piauí, continua no Nordeste, com o sol do Nordeste. Vamos a Natal. Vamos lá para a Rádio 98 FM. Quem está com a gente é a Stephanie Souza. Oi, Stephanie. Bom dia para você. Muito bom dia, Karine. Bom dia, ministro, aos colegas. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Ministro, recentemente o senhor e a governadora aqui do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciaram a decisão de transferir a reunião do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 de Salvador para Natal, capital do Rio Grande do Norte, e anunciaram também uma parceria da CGU com o governo do estado, trazendo novas inovações tecnológicas e boas práticas de governança aqui para o estado. E aí eu quero saber do senhor como essa transferência de Salvador aqui para Natal, da reunião do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20, pode fortalecer as ações anticorrupção do Brasil. E em relação a esse anúncio dessa parceria da CGU com o governo do Rio Grande do Norte, quais são essas novas práticas tecnológicas e como elas podem contribuir para uma gestão mais transparente e eficaz aqui no estado? Bom dia, Stephanie. Prazer falar também com os ouvintes da Rádio 98 FM. A CGU, ela coordena o Grupo Anticorrupção no G20, né? Inclusive, o Grupo Anticorrupção no G20 é um grupo que ele é coordenado em parceria com a França. E nós temos ali uma agenda muito bem definida e que dialoga com todos esses pontos que eu mencionei aqui. Porque quando a gente fala de política de enfrentamento à corrupção, a gente não está falando só de repressão, né? Isso é importante ficar claro. A repressão é uma dimensão importante, sim, mas a gente está falando de melhora da qualidade, da eficiência dos gastos públicos, a gente está falando de transparência, a gente está falando também de uma agenda de relacionamento entre o Estado e as empresas, que seja uma agenda íntegra, saudável, de diálogo aberto e em que os interesses sejam colocados na mesa de maneira clara, para que a sociedade consiga, inclusive, aferir a legitimidade dessas discussões e tudo mais. Então, esse debate todo vai acontecer nessa reunião do G20, né? Em Natal. Para a gente foi um prazer quando a governadora pediu e solicitou que essa reunião fosse feita em Natal, e a gente conversou com ela, inclusive nesse dia que eu tive o prazer de estar aí em Natal para fazer essa conversa. E nós também, além dessa discussão do G20, porque a discussão do G20 em si, ela encerra uma série de temas, né? Mas no fundo, o que a gente está falando é de quais são os caminhos que podem ser adotados pelos países do G20 para impulsionar a agenda de integridade empresarial e a agenda de integridade pública. Essa agenda de integridade empresarial ela é muito relevante porque, no fundo, ela envolve uma participação mais intensa das empresas, né? Quando a gente fala de corrupção, a corrupção ela é uma troca, né? Então, assim, se não tem oferta, se não tem demanda, né? Não tem demanda se não tem oferta. Uhum. Então, essa relação com as empresas e intensificar uma agenda com as empresas é bem relevante. Inclusive, nessa agenda do G20, nós apresentamos para a sociedade e para os países, de uma maneira geral, o nosso Pacto pela Integridade Empresarial. O que é esse Pacto pela Integridade Empresarial? É uma ferramenta que as empresas que aderirem ao pacto vão ter acesso para avaliar os seus programas de integridade. A ferramenta que a CGU já utiliza hoje, uma ferramenta de análise e de monitoramento dos programas de integridade, dos programas de compliance das empresas, da análise da sua efetividade. Essa ferramenta vai ser disponibilizada pelas empresas, para as empresas que assinarem esse pacto, para que elas também se autoavaliem. Empresas privadas. Empresas privadas, né? As empresas públicas, elas também têm essa agenda, elas também podem participar da agenda de integridade, devem, inclusive, e, obviamente, elas também têm uma dimensão de integridade pública envolvida, né? Que algumas empresas privadas não têm, né? Obrigações de transparência, por exemplo, que empresas privadas não têm por serem empresas públicas, por serem empresas estatais, na verdade. Então, tudo isso é uma discussão que a gente quer ver se a gente consegue disseminar para os países do G20. A receptividade tem sido ótima, tem sido excelente. Inclusive, modéstia à parte, a gente tem ouvido elogio
dos países do G20 nas nossas conversas sobre esses tipos de agenda. E no caso específico do Rio Grande do Norte, a agenda de transferência tecnológica, Stephanie, foi muito na linha daquilo que eu mencionei agora há pouco, né? Da utilização do Alice, da utilização de outros programas que a CGU pode dispor, inclusive em termos de capacitação, para ajudar na estruturação e no diálogo com a Controladoria do Estado do Rio Grande do Norte.